E está no ar mais uma videoaula do Carecas de Saber. É muito conhecimento e diversão para você. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de atualidades. Sou o professor Gus e hoje vamos falar da geopolítica do petróleo. Olha só, um tema bastante importante aí para suas questões de vestibular. É um tema que ele é antigo, mas ele é extremamente recente porque os conflitos envolvidos nessa questão, eles estão latentes aí, incomodando muita gente pelo mundo nos nossos tempos. Bom, é dito que o século XX ele é chamado de a Era do Petróleo. Bom, mas será que é só o século XX? A gente já está no século XXI. Será que a gente já não pode, então, deixar de lado essa questão? Olha só, apesar dessa expressão, o século XX é a Era do Petróleo, a gente tem que entender que, primeiro, o petróleo como fonte energética ele vai ser descoberto e o começo da sua exploração vai se dar no final do século XIX e o uso do petróleo ele ainda é cotidiano nos nossos tempos. Logo, a questão do petróleo ainda é também de interesse do século XXI. Bom, primeiro é entender que o petróleo é a fonte energética que é mais simbólica da segunda revolução industrial. Pô, professor, então qual que é da primeira revolução? Você vai lembrar que a primeira revolução é aquela que aconteceu somente na Inglaterra e fonte energética ligada àquele momento era o carvão mineral. Bom, só para entender, carvão mineral é diferente de carvão vegetal, tá ok? Né? Se você colocar carvão mineral na churrasqueira da sua casa, você vai explodir a casa, né? Resumindo, agora, voltando ao petróleo. O petróleo, ele é, do ponto de vista químico, similar ao carvão. A questão é que o carvão está no estado sólido, o petróleo está no estado líquido, né? Ele é um óleo, né? E como óleo, ele tem alguns facilitadores aí os processos logísticos e também com relação à sua utilização. Então, com o começo da exploração de petróleo e a descoberta das principais áreas, né, com reservas de petróleo pelo mundo, toda a economia mundial vai se organizar para usar mais essa fonte energética de combustível fóssil não renovável do que outras fontes, como antes usava o carvão mineral. Bom, só para a gente entender a importância de tudo isso e o quanto está ligado ao processo da segunda revolução industrial, mas também até os dias de hoje, o petróleo, ele já no final do século XIX, ele começa a ser utilizado para gerar eletricidade na Europa, por exemplo. Né? Então, nós no Brasil produzimos a maior parte da nossa eletricidade a partir da força das águas, dos rios. Na Europa não há tantos rios volumosos e de planalto como no Brasil, então para gerar eletricidade lá, primeiro os caras usavam a queima do carvão mineral. Depois, além do carvão, começaram a usar também o petróleo, para queimando o petróleo gerar energia térmica e transformar essa energia térmica em energia elétrica. Ok. Outra coisa, né, também os fornos das indústrias siderúrgicas, que antes funcionavam com a queima do carvão, passam a usar também o petróleo como fonte energética. Portanto, o petróleo já entra em duas grandes modalidades da economia, a questão da geração de energia elétrica e também o funcionamento das indústrias europeias. Mesma coisa agora com uma novidade do setor de transportes, que essa novidade ela é ligada à segunda revolução industrial, mas ela é propriamente do século XX, não do século XIX, o automóvel. Né? Então, o desenvolvimento e a popularização desse mecanismo de transporte, o automóvel aí para transporte de carga ou de pessoas, com o petróleo sendo aí sua principal fonte energética. Então vejam quanta coisa acaba se ligando à exploração do petróleo. E é justamente por isso que ele vai se tornar muito importante, um ponto-chave para a economia mundial. Ele vai ser estratégico. E, dessa maneira, as regiões de maiores reservas de petróleo no mundo, elas vão ganhar um destaque geopolítico muito relevante, como é o caso do Oriente Médio. Especialmente dentro do Oriente Médio, o Golfo Pérsico. Então, essa regiãozinha de mar aqui
entre a Península Arábica e a antiga Pérsia, que é onde está o Irã hoje. Bom, para a gente entender como que vai ocorrer esse processo de exploração do petróleo, principalmente no Oriente Médio, ali no Golfo Pérsico, vamos analisar qual que vai ser a estrutura do final do século XIX e começo do século XX até os dias de hoje. Vamos lá. Bom, olha só, com as descobertas de petróleo, principalmente no Golfo Pérsico e também em algumas regiões dos Estados Unidos, algumas empresas norte-americanas, britânicas, francesas e também uma holandesa se tornaram muito ricas e prósperas e passaram a explorar com intensidade, principalmente a região do Oriente Médio. Bom, o conjunto dessas empresas acabou criando um termo que ficou para a história, as 7 irmãs, ou depois, pós anos 50, as 8 irmãs, que seriam as grandes companhias transnacionais do setor petroquímico, as 8 irmãs. Seriam elas a Exxon, a Mobil, a Chevron, a Texaco, a Gulf, essas primeiras todas norte-americanas. Aí a Shell, que é holandesa, a British Petroleum, britânica, e a CFP, Companhia de Petróleo da França, seria a estatal francesa. Então vejam bem, essas grandes companhias, até os anos 70, controlaram cerca de 99% de todos os processos da indústria petroquímica, que vai desde a perfuração, extração, até o refinamento e venda e comércio do petróleo para o mundo. Vejam bem, 90% é praticamente 100%. Significa que o controle da exploração de petróleo seguiu a um procedimento que, apesar disso acontecer no final do século XIX, mas principalmente na primeira metade do século XX, a penetração dessas empresas na região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio, ela representa ainda um resquício do neocolonialismo ali no Oriente Médio. Ou seja, principalmente vinculados à presença da Inglaterra e da França, mas também à forte presença das empresas norte-americanas, que de alguma maneira vão também usar o seu capital para fazer, ter lucros em cima dessa área com grandes recursos. Bom, qual que vai ser a questão aí que vai estar em jogo? Apesar dessa região ser muito próspera, nesse recurso importantíssimo para o mundo, até esse período, os países que estão nessa região, eles não vão aproveitar tanto desse recurso. Ou seja, eles vão ser vendedores de uma matéria-prima muito especial, porém, os governos e as empresas vinculadas a esses países do Oriente Médio não vão ganhar com os processos da exploração ao refinamento do petróleo e da venda do petróleo para o mundo. Isso vai mudar nos anos 70, justamente vinculado aí a um grupo que vai surgir nessa região, justamente em defesa dos países que são os exportadores e produtores de petróleo. Vamos entender então essa história na sequência. Então, justamente para organizar e tentar diminuir a participação dessas grandes transnacionais que atuavam no setor petroquímico na região do Oriente Médio, é que os países os principais países que exportavam petróleo, que sediavam essas transnacionais, eles vão se mobilizar e formar uma organização nova. Então, em 1960, vai ocorrer a Conferência de Bagdá. A Conferência de Bagdá ela vai reunir países árabes ali do entorno do Golfo Pérsico, que vão justamente discutir a questão do controle e da regulamentação das atividades relacionadas ao petróleo. E dessa conferência nasce, então, essa nova organização, a OPEP, então, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Qual vai ser a função da OPEP? A função da OPEP é, justamente, criar políticas comuns a todos esses países membros de regulamentação da economia do petróleo. Quando a gente fala de economia do petróleo, a gente vai desde a extração do petróleo na área, justamente nas plataformas
ou nas regiões de poços de petróleo, em parte continental, até o processo da venda do petróleo já refinado para o consumo. Então, todo esse processo que vai da extração às etapas de refinamento, ao deslocamento do petróleo até a venda para o consumidor, envolve a tal da economia do petróleo. Até aquela data, 99% desses processos era controlado por essas grandes transnacionais que atuavam com força no Oriente Médio. A partir da Conferência de Bagdá, a OPEP ela começa a se mostrar mais presente justamente por conta dessa regulamentação que vai dar maior poder aos países membros da OPEP. Só para a gente destacar aqui quem eram esses países, os membros principais ou primeiros da OPEP, que hoje existem mais membros também. Bom, primeiro, Irã. Então, o Irã, a antiga Pérsia, justamente era e ainda é um país com grandes reservas, tem uma boa parte do litoral voltada aqui para o mar, o Golfo Pérsico. Aliás, o Golfo Pérsico tem esse nome justamente em referência à região que é o Irã de hoje, a antiga Pérsia. Depois, o Iraque. O Iraque é um país com um litoral aqui voltado também para o Golfo Pérsico e é o país que detém o território da Baixa Mesopotâmia. Então, a Baixa Mesopotâmia é uma região justamente que, por conta do relevo mais próximo do nível do mar, representa uma área de sedimentação. Então, existem reservas de petróleo não somente dentro das áreas marítimas do Golfo Pérsico, como também dentro das áreas continentais. E o Iraque tem grandes reservas de petróleo. O Kuwait, que é um país pequenininho, está aqui também do lado do Golfo Pérsico, vizinho do Iraque, e que apesar de ser pequeno, ele tem inúmeras áreas com reservatórios de petróleo. Tanto é que ele vai ter ali vai existir um episódio muito importante na geopolítica do Oriente Médio envolvendo o Iraque e o Kuwait. Mas ainda não é o momento da gente falar sobre isso. A Arábia Saudita, que detém a maior parte do território da Península Arábica, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, grandes reservas e grande produção. E o detalhe, a Venezuela, um país aqui da América do Sul, também compôs, junto com esses países do Oriente Médio, o grupo dos primeiros fundadores da OPEP. E aí você pode se perguntar, mas por que a Venezuela? Justamente porque a Venezuela, que está voltada aos mares do Caribe, ela tem grandes reservas de petróleo. Aliás, toda vez que você pensar em conflitos, em questões internacionais envolvendo a Venezuela, a questão principal sempre vai estar relacionada ao petróleo, aos interesses internacionais ou nacionais, com relação aos poços de petróleo que existem na Venezuela. A Venezuela hoje ela vive uma crise econômica que é resultante de todo um processo dos governos anteriores, mas também a todo um jogo da política nacional e internacional, e tudo isso, de alguma maneira, está ligado ao fato da Venezuela ser um grande país, um país com grandes reservas de petróleo. Atenção à Venezuela com relação a isso. A ligação entre Venezuela e petróleo, não é só o Oriente Médio. Mas, vamos lá voltar para o Oriente Médio, que é onde você tem a maior parte das questões. Bom, o objetivo central, então, da Conferência de Bagdá, do surgimento da OPEP, foi o quê? Diminuir o poder e a presença das 8 irmãs. Não é eliminar, eliminar ou impedir a exploração dessas grandes empresas na região do Golfo Pérsico, mas é justamente regular para que os países que são sede ali, que são os, de fato, portadores das grandes reservas, passem a ganhar também com essa exploração. Bom, a OPEP ela vai ter momentos marcantes aí na história do século XX. Vamos falar agora de 2 momentos onde a OPEP ela vai ter um papel fundamental diante de alguns conflitos da região e diante da economia mundial. Bom, uma primeira grande demonstração de força da OPEP vai ocorrer no ano de 73. Bom, é preciso entender um pouco o contexto de um conflito que vai acontecer na época. Desde 48, da criação, da repartição da Palestina, detalhe, a Palestina está aqui, ó.
só para a gente entender. Vou pegar uma outra cor. Fora da área de extração de petróleo no Oriente Médio. Região de maior extração de petróleo está aqui no Golfo Pérsico, no seu entorno. A Palestina não é uma área produtora de petróleo, mas é uma área ali no Oriente Médio, justamente pelo conflito entre judeus, né, que criaram o Estado de Israel, instalado nessa região, e os árabes palestinos que lá viviam, lá vivem e ainda brigam pela disputa desse território. Bom, em 73 vai ocorrer mais um dos confrontos envolvidos na questão da Palestina, que é a Guerra do Yom Kippur. E o Yom Kippur é uma data sagrada para os judeus, né, chamado Dia do Perdão. Para os judeus, assim como nós cristãos, né, nós eu digo aqui maioria no Brasil, cristãos, temos as nossas datas sagradas, as datas religiosas, como Natal, Páscoa, entre outras, dia de um santo ou de outro santo. Os judeus também têm suas datas sagradas e o Yom Kippur é uma dessas datas mais importantes. Bom, o fato é que no dia do Yom Kippur, os judeus eles têm que guardar esse feriado sagrado, portanto eles não vão trabalhar, eles não saem de casa, eles ficam em reclusão, em jejum e meditação. Portanto, é um momento de fragilidade, né, para Israel, no caso. Justamente por essa fragilidade, um conjunto, né, de países árabes do entorno, que estruturava ali a chamada Liga Árabe, atacou a Israel nesse dia sagrado dos judeus, para aproveitar o momento dessa fragilidade dos judeus. Então começa ali um novo confronto entre judeus e árabes no entorno da Palestina, e por conta desse conflito, desse ataque surpresa, o Estado norte-americano vai apoiar a causa judaica, né, vai mandar tropas e mantimentos para ajudar aos judeus a resistência ali em Israel. E nessa história dos Estados Unidos se posicionar a favor de Israel, a OPEP, que é essencialmente formada por países árabes do Oriente Médio, vai se contrapor à resistência de Israel e ao apoio norte-americano. Agora, não dava para a OPEP, né, criar ali uma guerra real contra os Estados Unidos, contra, né, as forças armadas norte-americanas. O que a OPEP vai fazer? Vai fazer uma guerra econômica. Né? Eles vão usar daquilo que eles tinham capacidade e potencial para realizar. Eles vão usar da regulamentação sobre a economia do petróleo. Então, no dia para a noite, a OPEP vai alterar o preço internacional do petróleo de 3 dólares para 11 dólares. Imagina toda a cadeia produtiva, né, da indústria da economia mundial que usava, né, o petróleo como principal fonte energética para movimentar tanto automóveis como indústria, como setor de energia. Ou seja, com essa alteração do preço feito pela OPEP, principalmente os Estados Unidos vai sofrer muito do ponto de vista econômico, né, por não conseguir ter mais tanto acesso ao petróleo, ou o acesso que vai ter vai ser através de um preço altamente caro. E esse preço ele vai ter que ser repassado para todas as outras atividades da economia. O que vai acontecer com isso? Uma alta absurda em todos os preços, em todos os segmentos, e, portanto, uma crise econômica nos Estados Unidos. Como, num processo global, os Estados Unidos acabava tendo influência sobre uma grande parte dos países do mundo, o mundo entrou em recessão a partir dessa ação da OPEP. Essa foi uma ação justamente para a OPEP demonstrar o seu poder de controle sobre o petróleo. Qual que vai ser a sequência, né, das resoluções nessa questão? O governo norte-americano vai ter que sentar e negociar com a OPEP de forma diplomática para que o preço voltasse a cair. E a OPEP, é claro, vai entrar nessa negociação exigindo algumas questões. Então, como que vai ser a resolução dessa questão toda? Os Estados Unidos vai se comprometer a retirar o apoio a Israel, né, entre outras coisas, mas principalmente nesse ponto,
Em contrapartida, a OPEP vai novamente abaixar um pouco, não tanto quanto estava, mas vai abaixar um pouco o preço conforme essa regulamentação. Né? De 11, o preço ele vai cair para 7, depois ele vai voltar a 10 com o passar do tempo e a sequência aí da inflação diante da economia mundial. No entanto, o que vai acontecer? Vamos dizer assim, a besteira já estava feita, né? Então, com essa ação, né, de retaliação aí ao governo norte-americano, a crise já estava instalada e até que a economia norte-americana e a economia mundial voltasse a se reorganizar, demorou algum tempo. Vamos pegar um exemplo aí, né, de reflexo dessa história. O Brasil. O Brasil, no início dos anos 70, começava o seu chamado milagre econômico. Né? Então, ainda no período aí do regime militar, sobre o comando aí do Delfim Neto, que era então ministro da Fazenda, começa um plano de organização da economia brasileira, né? E assim o chamado crescimento econômico acelerado do Brasil, no início dos anos 70, né? Chamado milagre econômico. Beleza. Quando o Brasil estava começando a desenvolver, né, a sua economia crescendo, veio a crise internacional do petróleo, e que vai afetar toda a cadeia operatória, todos os países do mundo, inclusive do Brasil. Com isso, o Brasil vai sentir essa crise internacional, vai ter uma retração na sua economia, e essa retração ela só vai, né, ser recuperada no final dos anos 70, quando vem uma outra crise. Né? Então, vejam bem, né, o peso que foi dessa ação da OPEP. Outra questão importante, a primeira crise do petróleo, ela vai, né, dar um alerta para o mundo. Qual alerta? O alerta de que não dava para depender somente do petróleo como fonte energética. Né? Então, a maior parte das atividades no mundo era movida à energia que vinha desse combustível fóssil, do petróleo. O que vai começar a acontecer então? Em vários países pelo mundo, como também no Brasil, vão começar a surgir pesquisas voltadas a desenvolver mecanismos de substituição do petróleo por outras fontes energéticas. Vamos pegar o exemplo brasileiro também. No Brasil, como, né, resultado ou como resposta à crise internacional do petróleo, vai surgir nos anos 70, né, dentro de um centro de estudos ligado à Embrapa, né, então um setor, uma empresa brasileira ligada à agricultura, e alguns centros de pesquisa, principalmente no estado de São Paulo, centro de pesquisa da Unicamp, da USP, da Unesp, que vão desenvolver um motor para carro ligado ao combustível álcool etanol. Então, o nome do programa é chamado Pró-Álcool. Então, a ideia é de que o álcool etanol, vindo da cana-de-açúcar, deveria, então, substituir gradativamente a gasolina, né, derivada aí do petróleo. Isso como uma proposta justamente para que o Brasil não fosse tão dependente caso ocorresse uma nova crise do petróleo, caso a OPEP agisse de novo politicamente aí, né, usando esse recurso que ela tinha para poder controlar a economia mundial. Bom, outras crises vão acontecer, né? Vai ter a segunda, a terceira crise do petróleo, e essa questão da geopolítica do petróleo ela vai ser muito importante e ainda é muito importante para o mundo. Para a gente continuar essa história, vamos deixar para uma próxima aula. Então, teremos lá a aula de geopolítica do petróleo, parte 2, na sequência. Tudo bem, galera? Então, ficamos por aqui. Um abraço.